Só clientes Claro tem Thiago Leifert como garoto propaganda. Veja só o recadinho que ele preparou pra gente. Depois do ilimitado para qualquer operadora, a Claro agora lança o Passaporte Américas. Você usa o seu Claro nos principais países das Américas como se estivesse no Brasil. Isso é novo. E o velho susto na conta depois das férias? Esquece. E aquela velha troca de chip na viagem? Acabou. E o velho... El código de Wi-Fi. Já era. Então tô dentro. Só R$ 9,99 por mês a mais no seu Claro Pós ilimitado. Claro, você merece o novo. Seja cliente Claro, você também. Procure o Espaço Claro, que fica na Avenida Alberto Torres, número 42, ou então no Shopping Boulevard. Claro, você merece o novo. De volta no segundo bloco, ainda falando sobre autismo, e o Dr. Leonardo estava falando sobre a presença da agressividade e, no caso, dos medicamentos que são utilizados quando se tem esse agravante no autismo. Mas todo autista, ele é necessariamente agressivo? Não, não. Assim, entendendo, novamente, né, brincando de Indiana Jones, né? Uhum. Entendendo a queixa, ele é agressivo. Ah, por que ele é agressivo? Ele é agressivo porque ele não gosta de ficar num determinado presente, por exemplo, não gosta de comer com outras crianças no intervalo quando serve a merenda, por exemplo. E aí ele é o tempo todo, não, você tem que ficar aqui. Quando não é feito o diagnóstico ainda, né, hoje em dia, porque as professoras hoje em dia são muito espertas, né, ajudam muita gente. Mas no início ainda, naquela confusão, não, você tem que ficar aqui, você tem que ficar próximo, mesmo em casa. E aí a agressividade, ela é uma manifestação dessa inflexibilidade, não, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui. E aí principalmente crianças mais jovens, né, que na fase pré-escolar às vezes tem uma característica de se manifestar muito mais através de uma pronta resposta, né? E aí sim acaba ficando agressivo, mas a agressividade não é uma característica do autismo propriamente dito. Vou te dar um exemplo bem interessante, assim, chegaram para mim e falaram assim, não, ele é extremamente agressivo, eu acho que esse é o autista mais grave que eu já vi em toda a minha vida. Isso foi lá no Rio, na Santa Casa. Aí ele entrou na sala, e aí eu comecei a conversar com ele. E aí a gente estava conversando e a queixa era que um dia ele entrou na sala e ele pegou todas as mochilas dos colegas e jogou pela janela. E aí pior que tinha chovido, aí a mochila caiu na poça d'água, nossa, mas ele é muito agressivo, ele vai ter que tomar remédio e não tem jeito porque é um autista grave. Olha só, aí uma agressividade. Fato né? Tá, então vamos entender esse fato? Por que ele fez isso? A gente conversando, ele me contou que ele tinha uma dificuldade de entender algumas coisas em sala de aula. E aí, os coleguinhas dele começaram a excluir ele dessa brincadeira. E ele queria participar da maneira dele dessa brincadeira, sabe? E os coleguinhas começaram a brincar do lado de fora, ou não chamavam ele. E isso ficou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Teve um dia que ele manifestou essa insatisfação dele de uma forma um pouco inadequada, pegou todas as mochilas e jogou pela janela. E ele falou, pô, aí ele conversa, eu não tenho intenção de fazer mais isso, assim, né? Tenho até intenção de colocar uma bomba num negócio, mas assim, então, quer dizer, eu não tinha que medicar ele, eu ia fazer um remédio para ele pro resto da vida, porque ele teve um comportamento com uma intensidade maior, uma intensidade diferente, mas um comportamento normal. Talvez, se eu tivesse sido excluído dos meus colegas, talvez Leonardo, fosse me isolar, uma outra criança fosse fazer uma outra coisa, mas ele jogou as mochilas pela janela. Então, eu acho que o grande trabalho nosso, de todos nós, né, do professor, do psicólogo, do médico, do familiar, é entender o que aconteceu. Né? E a gente precisa de tempo para isso, né? A gente tem que ouvir. Nunca vai ser uma consulta só que já vai... Pode ser uma de 3 horas, talvez, né? Mas assim, não é... então, não é um sintoma, sabe? Assim, você tem que tentar entender por que isso aconteceu. E aí sim você medica menos. E aí sim você tenta medicar naquilo que é necessário. E aí sim você indica a psicoterapia ou a fono ou o que é necessário. Porque senão tudo é muito a mesma coisa, né? E aí a gente não consegue ajudar de fato. E agora eu queria saber de você. A gente está falando da sua área, que é a psiquiatria. A gente está falando também no tratamento combinado.
da parte de psicologia, na parte de psicopedagogia, na parte de terapia ocupacional. Mas muito tem se discutido hoje, no caso do autismo, o tratamento é dietológico, né? Isso funciona realmente? O meu filho comendo melhor, seguindo uma dieta e vai ter uma redução do autismo, então vai amenizar o autismo, vai curar do autismo? Bom, A sua pausa foi ótima. assim, todos nós temos formação, né? E nós que temos, a gente segue uma formação de uma escola ou de um grupo de pessoas que, na verdade, te dê um caminho para você começar a desenvolver a sua prática, né? O grupo no qual eu sou formado, né, que é o grupo da Psiquiatria da Infância da Santa Casa do Rio, e cujo chefe do serviço é o professor Fábio Barbirato, e um dos professores agregados, o professor Francisco Assunção, da USP, na minha opinião, talvez o maior psiquiatra infantil, né, o pai de todos nós, né? Você só falou catedrático aí. E assim, a minha opinião pessoal hoje em relação à dieta para o tratamento do autismo, primeiro tem que seguir uma linha de raciocínio. Então, eu sou da médico. sua escola, né? Eu sou médico, né? E Pediatra. eu podia ser qualquer outra coisa, mas eu sou médico. E como médico, eu sou submetido a um processo que se chama processo científico. Né? Então, as coisas elas têm que ser experimentadas, repetidas, replicadas em todos os ambientes, para que isso possa ser absorvido, para que eu possa usar na minha prática, no dia a dia. Tem um trabalho publicado agora, do final do ano, de outubro, novembro, de uma meta-análise, eu acho que são quase 50 mil pacientes. Nossa. Com uso de tratamentos alternativos para o autismo. Esse trabalho foi publicado em alguns lugares importantes e tal. E assim, ainda não existe evidências clínicas de uma resposta importante para a diminuição dessa tríade de sintomas que nós conversamos de uma forma intensa para o tratamento da dieta e simplesmente a dieta. Porque veja também, assim, não sei se você vai concordar comigo. Eu passei a dieta, mas junto da dieta eu fiz psicoterapia, psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e tratamento medicamentoso. Mas é só a dieta que está funcionando? Entende o que eu quero dizer? Então, assim, eu não... Nunca se estudou eu não a prescrevo, dieta não, tem um monte de estudo sendo publicado. Pode ser que algum dia esse conjunto de trabalhos, ele convença um grupo, né, talvez nos convença, talvez me convença, a que eu devo passar a dieta como tratamento alternativo. Mas até hoje eu não tenho esse convencimento como psiquiatra da infância. E como eu sou o gestor e o responsável pelo tratamento, eu me dou o direito, e o direito também do paciente, né, de escolher aquilo que é. Mas o que eu acredito, que eu acho que isso é indiscutível. A gente não está falando de uma coisa objetiva, você entende? A gente está falando de coisas subjetivas. E no subjetivo, entende que assim, um bom relacionamento familiar, um bom relacionamento na escola, um bom relacionamento social, uma boa atividade física, uma dieta adequada, uma boa condição de saúde clínica. Então, a gente vê melhora de comportamento tudo isso corrobora. Em crianças que mudam a dieta e que têm ou não intolerância alimentar, não importa, mas muda realmente o comportamento. Só para a gente entender, uma queixa comum em psiquiatria infantil são crianças que têm dificuldade com sono. O principal caso de dificuldade de insônia na fase sensório-motora e na fase pré-escolar é intolerância alimentar. Entende? Então, assim, e aí a gente encaminha para um especialista e faz uma dieta, e aí a criança para de sentir todos os sintomas do desconforto da intolerância e começa a dormir melhor. Então, eu não posso acreditar, de certa forma, que a dieta não vai ter, não melhora nada. Não, melhora, lógico, melhora para todos nós. E melhora, a gente entendendo o autismo como uma síndrome comportamental, ou seja, um conjunto de características de comportamento que qualquer um de nós pode ter. Então, se a dieta abrevia alguns tipos de comportamento, também pode abreviar do autismo. Agora,
prescrever a dieta como cura, como a gente ouve, jamais, né? Não tem como. Agora, prescrever a dieta como melhora clínica específica para tal sintoma, puxa vida, a gente precisa caminhar um pouco mais, entende? Entendi. E ainda mais, onde a gente fala no diagnóstico extremamente subjetivo. Qual é o raio-x, né, que a gente tem para poder confirmar o meu diagnóstico de pneumonia? Talvez uma das grandes importâncias na psiquiatria infantil seja a avaliação neuropsicológica, que é uma bateria de testes que são documentados no mundo todo e que nos dão a intensidade e, além de nos ajudar no diagnóstico quando é necessário, ainda nos dá assim, qual é o lado positivo, qual é o lado negativo, o que está forte nessa criança, o que está fraco. E talvez no futuro, o acompanhamento de crianças com dieta pura, fazendo avaliações neuropsicológicas de tempos em tempos, talvez mostre que há uma melhora documental propriamente dita. Mas hoje ainda não. Mas hoje ainda não. Mas a gente tem que entender que somos seres individuais. Então a psiquiatria é tudo subjetivo. Não, não é isso. Mas assim, se a dieta melhora uma criança de 10 anos, por que não uma criança de 10 anos que tem autismo, né? Então, acho que é mais ou menos no assim. geral. No geral. Gente, ó, não saia daí que nós ainda temos o Dr. Leonardo Duarte no próximo bloco, viu? Você conhece o 4.5G, a internet mais rápida do Brasil? Fica ligadinho nesse vídeo para você entender melhor como funciona. Chegou o 4.5G da Claro, a nova era da velocidade. Até 10 vezes mais rápido que o 4G. É assistir a vídeos com mais velocidade, jogar online com mais performance e abrir fotos rapidão. Tudo até 10 vezes mais rápido. Chegou o 4.5G da Claro, o 4G mais rápido do Brasil, ainda mais rápido. Seja cliente Claro você também. O Espaço Claro fica na Avenida Alberto Torres, número 42, bem no centro da cidade. Ou então no Shopping Boulevard.